Galera, o Fernando foi eliminado da Fazenda 17. E ó, vamos falar da cabine de descompressão, porque o Fernando detonou o Brasil. É isso mesmo. Gente, eu morri de rir nessa cabine de descompressão com esse cara. Meu Deus do céu! Tá, vou te contar tudo que aconteceu na cabine de descompressão. Lembrando que o Fernando ele saiu, né? Foi o quarto eliminado aí da nossa fazenda. Ele saiu com 15% dos votos. Inclusive, muitas pessoas achavam que o Fernando ia sair abaixo dos 10, né? E eu falei, pessoal, eu acho que essa roça, né? Apesar, se nós formos olhar as últimas roças, o Fernando saiu bem mais rejeitado, por exemplo, do que o Gui, que saiu com 23% mais ou menos. Enfim, tá? Bom, começou a cabine de descompressão com o Lucas Selfie. E aí o Fernando reclamou do Brasil. Ele falou que o Brasil gosta de pessoa que mente, que pra vencer no Brasil tem que ser mentiroso. Aí no final agora, ele virou e falou assim, vocês ficaram o ano todo esperando treta, pedindo treta, aí vem uma pessoa do caos e vocês tiram. E o Selfie, gente, deu até meio que uma tretazinha lá, porque o Selfie falou com ele que era desproporcional. Tipo, uma gritaria e água na cara. Era desproporcional o jeito que ele brigava. E ele não entendeu. Ele não entendeu, bateu o pé, falou que não se arrepende, só se arrependeu da água, mas não se arrepende, falou o Fernando. Tá. Bom, ele falou também que não participa de reality mais. Ele falou que já participou de 2, que podia ter repescagem, que ele não participa mais. Eu falo isso todo vídeo eu falo isso. E vou repetir. E agora com a saída do Fernando, ficou mais claro ainda. Esse povo não entende que o programa não é o que eles pensam, não é o que eles acham, não é o que eles querem ver, é o que a gente acha. É o que a gente pensa, é o que a gente quer ver. É diferente, Fernando. Você tem a sua opinião e o Brasil tem outra. Mais de 75% das pessoas que votaram não queria você na casa. E tem que aceitar isso, né? Bom, aí o Fernando falou, pessoal, muito do Nizam, tá? Eu quero pedir desculpas pela minha voz. Amanhã já deve estar bem, tá? Então, peço desculpa e achei que já ia estar melhor, mas não tá não. Amanhã já está melhor, tá, pessoal? Bom, o Fernando falou muito do Nizam. Falou que ele já participou de 5 reality, que ele já é rico, que ele não precisa estar ali, que ele falou mal do Wallace, mal do Chay. Ele falou que o Chay deveria ter sido expulso, né? Ele também falou que o Selfie alfinetou o Fernando. O tempo todo o Selfie foi alfinetando o Fernando. E aí ele falou, uai, mas você também não concordou que o Chay tinha que ser expulso? Aí ele falou, concordei, mas o jeito que o Nizam faz. Inclusive, ele falou que o próximo a ser eliminado é o Nizam. Que ele quer que o Nizam seja o próximo eliminado. Bom, aí ele também falou que ele acha que a Ioná pode ser campeã, mas ele também disse que a Ioná é a pior ali dentro. Aí o Selfie até falou, uai, mas ela te eliminou. Aí ele, não, quem me eliminou foi o Dudu. Ela é um pau mandado do Dudu, falou o Fernando. Bom, aí ele falou, né, de novo, ele voltou a falar de novo, que não participa de reality mais. Nem se tiver uma repescagem na Fazenda, ele participa mais. O Fernando é melhor. Sinceramente é melhor. Porque o Selfie perguntou pra ele se ele se arrependeu. Ele falou que não. Nitidamente, se ele participar de novo de um reality, ele vai fazer a mesma coisa.
A mesma coisa. Tá? Bom, aí mostrou pro Fernando, pessoal, a treta que teve entre ele e a Tamires. Tanto a treta que ele joga água na Tamires, quanto a treta que ele fica frente a frente. Para você ter uma noção, ele chegou a acusar a produção de manipulação. Falou assim, porque o Selfie disse, ele perguntou pro Selfie se o povo não queria treta, não queria o caos. Aí o Selfie falou que ele era desproporcional, que talvez ele não brincava, ele não era intenso o tempo todo. E aí o Fernando falou assim, não era não. Então a produção não mostrou. O Fernando falou. Então a produção não mostrou. Desculpa, Carelli, mas então a produção não mostrou. A culpa é sua. Falou o Fernando. Ele disse que ele entrou pra jogar dessa vez. Que ele não vai levar ninguém dali como amigo. Né? Aí o Selfie falou que todo mundo comemorou também, que todo mundo gostou que ele saiu. Ele disse que o Selfie falou, né, que as pessoas tinham medo dele. Gente, ficou uma troca de farpas entre o Selfie e o Fernando impressionante. O Fernando também detonou as mulheres da casa e o Selfie, né, falou que ele disse que o Selfie e o público caiu no discurso da Maria, Gabi e Tamires, que é o discurso que ele era opressor, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era aquele outro. Aí o Selfie falou, não caí em nada. Aí ele falou, caiu sim. Você tá aí concordando? Então você caiu também. Ele chegou a perguntar pro Selfie se ele era muito calmo na edição que ele passou, que o que eles queriam, que ele fosse com o Sasha, a mulher peitar ele, dar as costas e ir embora. Ele falou que não ia baixar pra ninguém. Falou o Fernando. Vocês gostou da eliminação do Fernando, pessoal? Sim ou não? Comenta, quero muito saber a sua opinião, tá? Aí, o Selfie perguntou se ele se arrepende. Ele falou que só da água que ele jogou na Tamires. E aí o Selfie perguntou qual era a estratégia dele ganhar. E aí ele disse que era mostrar as mentiras e tudo mais. Ele também perguntou do Dudu Camargo, que por que ele não peitou o Dudu quando ele mandou ele pra roça. Aí ele falou, era o que eu ia fazer agora. Duvido. Eu duvido. O Fernando, pessoal, ele não entende que ele treta, ele não é planta, ele não se esconde, mas o jeito dele tretar, ele se excede. A balança dele é desproporcional. Tipo assim, ó, você vê uma pessoa gritando, e ver o Fernando gritando é desproporcional. É nitidamente desproporcional. E ele não consegue entender isso. Na opinião dele, o jeito que a Tamires tretou com ele e o jeito que ele tretou com a Tamires foi a mesma coisa. E não foi. Não tem como falar que foi porque não foi. Né? Bom, aí ele também falou que tem que ser mentiroso para ganhar no Brasil, porque senão não ganha. E aí ele viu também alguns Twitter, né, do pessoal falando sobre ele. E aí apareceu o do Bruno Cardoso, que ele falou que esse cara é nojento, que ele acha esse cara babaca, aproveitador. Inclusive tava aí o Twitter do pessoal pedindo para ele ser rejeitado. Apareceu da Anne também, ela chamou ela de nojenta, uma pessoa sem personalidade, rançosa. E apareceu alguns comentários favoráveis a ele. Pessoas comentando que ele tinha que voltar, pelo bem do entretenimento, que ele tinha que ficar na casa. E aí os dois, o Selfie e o Fernando, trocaram farpas. O Selfie perguntou se ele faz terapia, e aí ele falou que faz 2 por semana. E aí o Selfie falou assim, eu acho melhor você fazer 4, 5, um mês inteiro. Inclusive, o Fernando falou que um dos gansos era o Selfie, tá? Bom, sobre os seguidores do Fernando, ele perdeu 5 mil. Ele tinha 430 e estava com 425. Inclusive o Selfie tinha deixado de segui-lo e aí voltou a seguir ele aparentemente, tá? Aí o Fernando falou do Brasil. Falou, Brasil, que pena que vocês não entendem o jogo de uma pessoa verdadeira.
realmente. Fernando, a culpa não é sua, é do Brasil. Aí ele falou, né? Que pena que vocês... Eu tô sendo sarcástico, tá, pessoal? Lógico que eu não concordo com o Fernando. Aí ele falou, né? Que pena que vocês preferem que fiquem pessoas como essas que ficaram ali em cima. Vocês eliminam o jogador e deixam a planta. Ô, Fernando, a roça que você foi não tinha planta, Fernando. Que planta que foi com você, Fernando? Ele falou que a Ioná é louca. Deixou a mulher louca na casa. E a Rai, ela fica mandando os outros calar a boca. Que ela grita e fica mandando o povo calar a boca. Né? E aí ela falou que a Ioná é a mais louca ali. Mas você não foi com planta. A Ioná não é planta. A Rai não é planta. Não foi a Maria não foi com você. O Toninho não foi com você. Não foi planta, ô Fernando. Essa roça, sem sombra de dúvidas, foi a roça mais difícil até agora. Foram 3 personagens para a roça. Quando eu falo personagem, não estou falando personagem que é uma pessoa que tem um personagem na casa, não. Estou falando personagem que é uma pessoa que aparece no jogo, que se mostra no jogo. Foram 3 pessoas. E você é o que o pessoal achou mais desproporcional. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu quero te perguntar qual é a coisa mais feia que você reprova nessa fazenda. Pra mim, é essa coisa de comida. Isso pra mim é ridículo. Sabe o que é mais ridículo? É eles dividir comida e o próprio Fernando... Tá vendo, Fernando? Depois você quer perguntar o porquê que você saiu. Incoerência. Tava lá reclamando da Ioná de comida, enquanto a Rai pegava o que... Ele próprio falou isso, que a Rai ia lá, pegava qualquer comida que ela quisesse, comia até dos outros e tava tudo bem. Pra mim, é o que tá mais feio nessa fazenda, é esse negócio de comida. Principalmente porque não é... Aí você fala assim, Edu, mas a divisão de comida é pra ser justo. Onde? Justo pro grupão, só se for. Porque o grupão tá comendo mais. Aí, beleza. Mas justo pra casa toda? Não, não é. Não é. Mas não é mesmo. Tá? E isso pra mim é ridículo. Partiu pro lado da comida pra mim, isso é o que eu tô mais... Aqui, ó, o ranço é disso aí. Sinceramente, tá? Ele falou que ele e a Michelle queriam colocar ordem na comida. Que ordem que você colocou? Se tinha gente comendo mais que os outros. Se o grupo que você participou, que quis fazer a divisão dos animais, e fez da comida, e fez os outros engolir a goela abaixo, e estava comendo mais que os outros, onde é que isso estava sendo justo, Fernanda? Enfim, tá. Eu confesso que eu ri muito com a troca de farpa entre os dois. O Fernando, em um certo momento, ele começou até a gritar. Ele pediu desculpas. Mas eu confesso que eu ri nessa cabine, tá bom? No mais, desculpa pela minha voz. Eu não vou me estender muito, pessoal, porque eu tô forçando tanto. E tá doendo aqui, ó. Não sei porquê. Acho que eu tô forçando demais. Aí forço o crânio todo. E aí tá doendo aqui, ó. Tá? Então, ó, eu ia ter 2 vídeos da cabine, mas eu vou fazer só um porque não tem condições. Ao longo desse vídeo, a minha voz tá piorando. Então, vou fazer só um vídeo mesmo, fechou? No mais, um beijo, até a próxima piscadinha do menino da piscadinha. Vou ficando por aqui e tchau, tchau.